Nunca antes tivemos tantas figuras icônicas femininas liderando filmes de ação. Mulher Maravilha, Capitã Marvel, Arlequina e Viúva Negra, e até mesmo atrizes consolidadas no gênero. Angelina Jolie, Michelle Rodrigues, Emily Blunt. Ainda assim, filmes com mulheres protagonistas parecem encontrar certas barreiras, seja na crítica ou com o público, que vão além de meras avaliações técnicas. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. O Grande Roubo do Trem de 1903 é considerado o primeiro filme de ação do cinema. No decorrer do tempo, com os avanços técnicos, o gênero se popularizou, alavancando nomes como John Wayne e Clint Eastwood, ou Sylvester Stallone e Tom Cruise, e até criando ícones pop como James Bond e Indiana Jones. Assim, é difícil lembrar que, na verdade, os primeiros filmes de ação da história foram protagonizados por mulheres em plena década de 1910. Eram curtas de 10 minutos, mas que juntos formavam um filme único. Em julho de 1912, estreou o primeiro dos 12 episódios de What Happened to Mary, estreando Mary Fuller, sobre uma jovem que, para evitar se casar, foge para a cidade, onde passa por vários problemas. O sucesso foi tão grande que criou uma gama de produções semelhantes, focadas em mulheres corajosas que não tinham como foco romances, drama ou suas belezas, mas aventuras e ação pura. Eram as famosas Serial Queens, e a intenção dos estúdios era justamente atrair o público feminino. Com as aventuras de Kathleen, surgem inclusive os primeiros cliffhangers, finais com suspense, às vezes literal, onde a cena se interrompe num momento crucial de aventura ou perigo. Em 1914, Os Perigos de Pauline, com Pearl White, se tornou um sucesso ao mostrar uma heroína que disparava armas, entrava em brigas e fazia suas próprias acrobacias sem dublê. Os Perigos de Helen foi outro exemplo, tão famoso que é uma das mais longas séries de curtas já filmados, com quase 24 horas, em que Helen Holmes, de novo sem dublês, pula entre vagões de trem para fora de carros em movimento e duela com armas de fogo. Entre 1914 e 1918, o mundo foi tomado pela Primeira Guerra, e as Serial Queens perderam público. Afinal, não era mais válido na época incentivar mulheres a lutar, quando só homens eram convocados e se precisava que elas ficassem em casa com os filhos. Com o cinema europeu abalado, os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de filmes, mas com a Grande Depressão em 1929, seguida da Segunda Guerra, as mulheres voltaram a ser relegadas a um segundo plano ou a papéis de romances e dramas. Levou quase 60 anos para que elas fossem novamente ativas nas telonas. Em The Big Dollhouse, de 1971, e The Big Birdcage, de 72, o diretor Jack Hill explora o subgênero de prisões com mulheres perigosas. O sucesso desses filmes levou Pam Grier a protagonizar entre 1973 e 75 Coffee, Foxy Brown, Sheba Baby e Friday Foster, todos longas de sucesso, onde incorpora mulheres corajosas e comuns do dia a dia. As tramas também são mais realistas, com Pam sendo uma enfermeira ou uma fotógrafa, lidando com traficantes e máfias e se vingando deles usando apenas audácia e cérebro. Muitos desses filmes serviram de inspiração para o estilo de produção de diretores como Robert Rodrigues e Quentin Tarantino.
Tarantino até chegou a dizer que Pam Grier foi a primeira estrela feminina de filmes de ação. Claro, havia muita sexualização barata, mas o fato de uma mulher negra ter sido tão relevante no cenário é quase ignorado por críticos e cinéfilos, e o nome de Pam é pouco lembrado no cinema. Muitos consideram que Sigourney Weaver em Alien de 1979 é a primeira mulher da ação, mesmo o filme de Ridley Scott sendo um terror com ficção científica. E é só na sequência de 86 que Ellen Ripley assume real proatividade. Seu impacto, porém, é inegável. A indústria do entretenimento seria muito diferente sem ela. Sem Ripley, não haveria Leela em Futurama e nem Buffy. Ela talvez também seja responsável por endurecer as Bond Girls. Se você olhar o primeiro filme de James Bond e depois Alien, de repente vê Carol Booth correndo por aí com uma besta. Diz David McIntyre em Beautiful Monsters. Detalhe: a personagem de Ripley nunca foi escrita para ser uma mulher. A tripulação é unissex e todas as partes são intercambiáveis para homens ou mulheres, definiam os roteiristas, e nem o diretor quis adaptar o papel quando a atriz foi escalada. Só que Ripley possui uma postura e uma aparência bem andrógenas. No início de 1980, mulheres não eram público-alvo desses gêneros no cinema. Assim, a aparência da personagem não é desproposital, mas para evitar certo desconforto por parte do público majoritariamente masculino e nada habituado a lideranças femininas em combates. No segundo filme, Ripley adota uma filha. Na época, uma motivação mais cabível para uma mulher na tela. Afinal, essa é a premissa base de Sarah Connor, a próxima grande figura feminina na ação, disposta a tudo para não ter seu filho morto pelo Exterminador do Futuro já nos anos 90, reforçando a imagem da figura materna. Só que Sarah assume uma aparência mais rude e fria, e até seu vocabulário monossilábico se assemelha ao de Arnold Schwarzenegger no segundo filme. Em 1975, a crítica Laura Mulvey publicou Visual Pleasure and Narrative Cinema, onde especifica que há 3 níveis de olhares por trás de um filme. O primeiro é aquele por trás da câmera. O segundo é o do protagonista, geralmente um homem. E o último é o do espectador, este olhar já pavimentado pelos níveis anteriores. Ou seja, por mais que nas telas a gente veja uma mulher em ação, mesmo no papel principal, o espectador muitas vezes já foi condicionado a ter um olhar, entre aspas, masculino e heterossexual sobre ela. Por isso, várias representações vão de extremos, como Demi Moore em G.I. Jane, de 1997, a sensual Nikita, de 1990, ou da provocativa Buffy, de 1992, a Lilo, de Milla Jovovich em O Quinto Elemento, em 97, com seus trajes nada básicos. Isso vai se abalar por volta dos anos 2000, com sucessos como Lara Croft. Ainda há ali bastante sensualidade, afinal estamos no terreno das adaptações de jogos, mas Angelina Jolie convence, e é Daniel Craig quem aparece pelado. Sucessos de bilheteria como As Panteras e Resident Evil também brincam com o sex appeal de suas protagonistas, sem esquecer de mostrar que elas são fortes. Já quando Elektra e Aeon Flux em 2005 tentam fugir um pouco disso, fracassam feio nas bilheterias, mesmo elogiados por suas cenas de ação. Até que surge A Noiva de Kill Bill em 2003. Uma Thurman é destemida e derrota dezenas de oponentes de uma só vez, sem que se questione suas habilidades, como em milhões de outros filmes em que homens fazem o mesmo. Contudo, não sabemos seu verdadeiro nome até a metade do volume 2,
e de novo sua trama gira em torno da traição de um homem e da perda de um filho, e é este homem que leva o nome do filme. Felizmente, há inimigas da altura de Beatriz, mulheres tão perigosas quanto, mas todas são fetichizadas sob o olhar do diretor Tarantino, mesmo que Kill Bill seja inspirado em Lady Snowblood de 1973. No drama japonês, porém, a jovem Yuki procura vingança porque homens mataram sua família. Isso não quer dizer que mulheres fortes não podem ser andrógenas ou sérias e brutas, ou que não podem ser sexys e usar disso, e nem ter tramas familiares. Liam Neeson tem vários filmes em que precisa resgatar uma filha. Mas todos os filmes citados até agora foram produzidos e dirigidos por homens, o que revela mais camadas do que parece. Como afirma a teórica de cinema Annick Smellick, um filme não deve ser considerado como um reflexo do significado dado de antemão, mas como uma construção do significado, ou seja, ao representar mulheres dessa forma, alguém quer insinuar algo. Isso não quer dizer também que homens por trás das câmeras não cutuquem a fórmula às vezes. Angelina Jolie mostrou isso, sendo uma das primeiras mulheres a conseguir uma série de filmes de ação de sucesso, com o Sr. e Sra. Smith, O Procurado e Salt, todos dirigidos por homens. Em todos, ela está à altura de seus colegas masculinos, e em Salt até brinca com os padrões de gênero, não só sendo agora a heroína em busca do marido, como virando um homem numa cena. Claro, o papel foi escrito primeiro para Tom Cruise, mas Angelina insistiu para que nada fosse alterado e assumisse as coisas como eram. É quando chegamos na era dos super-heróis, o que à primeira vista parece promissor. Mas por 60 anos, mulheres foram retratadas como frágeis, sensíveis e loucas, amantes ou mães, ou atrativos perigosos, como as femme fatales. Depois, elas foram meras ferramentas de suporte aos protagonistas homens, como Trinity em Matrix, Mística em X-Men, ou até a Princesa Leia em Star Wars, forçada a aparecer de biquíni em 1983. Em seguida, vieram as lutadoras, ora sexys, ora andrógenas, que pouco refletiam mulheres reais em suas épocas. Assim, tudo que fugir disso vai mexer um pouco com o público já habituado a esse tipo de representação por tanto tempo e com tanta frequência. Talvez seja por isso que Viúva Negra e Mulher Maravilha surgem como coadjuvantes em filmes de protagonistas homens, enquanto Rey no retorno de Star Wars em 2015 causa incômodo e Capitã Marvel em 2019 reações negativas só porque não sorri. Além disso, Brie Larson já era conhecida por seu ativismo diante de minorias sociais, o que nos leva a outro ponto. Enquanto homens brancos heterossexuais puderam ter tramas variadas e até genéricas, qualquer filme que contenha um protagonismo diferente já ganha a taxação de militante, sofrendo um boicote antes mesmo de ser lançado. Mesmo quando o roteiro é medíocre, mas com predominância masculina, não só conquista público como recebe o perdão dos estúdios, como Esquadrão Suicida e Batman vs Superman, ambos de 2016 e seus quase 1 bilhão de bilheteria. Já Aves de Rapina se deu melhor nos streams, revelando que talvez a questão nem seja a qualidade das produções, mas quem tem ou não real acesso ao cinema. Mulher Maravilha seria a exceção que comprova a regra, merecidamente. Afinal, ganhou seu próprio filme 76 anos depois de sua estreia nos quadrinhos. Avaliações sobre filmes com mulheres parecem também passar por um microscópio maior, seja por críticos de cinema especializados ou não. A Arlequina tem suas capacidades sempre postas em questão, já que não possui aparentes superpoderes, enquanto John Wick é elogiado pelos mesmos motivos. Viúva Negra foi acusado de irreal,
já que Natasha escapa de situações grandiosas demais para alguém sem poderes, enquanto Ethan Hunt passa por situações grandiosas semelhantes em Missão Impossível há quase 30 anos. A vantagem de envelhecer nas telas também é raro. Sylvester Stallone reviveu Rambo aos 60 anos, em 2008, e em Os Mercenários, de 2010, temos inclusive um grupo formado somente por atores de ação mais velhos, o que torna o retorno de Jamie Lee Curtis e Linda Hamilton em seus papéis originais em 2018 e 2019 não só um marco, como uma revolução significativa numa cultura pop etarista. Se os estúdios se revelam abertos, mas continuam sendo uma indústria bilionária que visa o lucro e caminha a passos de formiga, então cabe ao público refletir sobre o que lhe motiva a julgar rápido e negativamente filmes com figuras femininas, enquanto aclama películas quase idênticas, mas conduzidas por atores homens. Afinal, se há mais de 100 anos, mulheres fortes eram símbolos de sucesso para homens e mulheres quando o cinema ainda engatinhava, qual a dificuldade de recuperar isso nos dias de hoje?